E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro, isolado com 62 pontos. Mas agora o Verdão aí vira a chave para a Libertadores da América. Palmeiras vai jogar o jogo de volta da semifinal da Libertadores na quinta-feira. Palmeiras que se prepara forte aí para reverter uma situação complicada. Perdeu o primeiro jogo, o jogo de ida fora de casa num placar de 3-0. Muito complicado, mas não é impossível, galera. Palmeiras que é muito forte. Camisa do Verdão aí, a mais tradicional aí da Libertadores. Mas o Verdão aí tem muita força no Allianz Parque e pode aí reverter essa situação e chegar a mais uma final da Libertadores. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos pro Palmeiras, o jogo do Palmeiras é na quinta-feira e o Palmeiras decide vaga em casa. Porém, o desafio não que o do Flamengo, gente, porque é óbvio que a gente fala de uma vantagem e aí não dá pra comparar, né? Poxa, vai com 1-0, não dá pra dizer que é mais difícil 1-0 vantagem pra si, né? Sim, mesmo jogando fora de casa, a tarefa do Flamengo é mais fácil que a do Palmeiras. Mas não chega a ser ridículo, não. Não, do Flamengo é difícil, que a do Palmeiras é muito difícil. É isso. A do Palmeiras, a gente tá falando de 3-0. O Palmeiras precisa de 3 gols para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 4 gols de diferença a LDU para avançar a final. E aí? E aí? Diante de tantos planos que a Bel já nos apresentou, a gente vai ver alguns se repetindo? Vocês sabem qual palpite? A frase é muito boa, né? Tá inclusive na tarja. Acredite em algo mágico. Quando o técnico tá pensando em algo mágico, não tem nada de pacto, hein? Última pergunta. Ah, não, mas eu tenho uma opinião sobre... Aliás, o Vini Bueno tá mandando mensagem aqui pra gente. Deixa eu ver aqui de que ele tá falando. O algo mágico, ele já tá indo um pouco além. A gente vai fazer o nosso máximo. O Vini Bueno traz uma info aqui importante, hein? Vini, um beijo pra você. Essa briga aí que a gente mostrou foi porque um torcedor não queria que o outro ficasse filmando quem tava ferido. Então tá aí... Tudo bem, quem tem que resolver o enredo isso é esse. Não é ele na pancada. Não me parece que foi a melhor solução, não. Não indico nunca, né? Bom, diga lá, desculpa. Vini, um beijo pra você. Aí, o algo mágico é tipo... A gente vai fazer o nosso máximo, mas talvez dentro do nosso máximo não esteja no nosso alcance. Porque é algo muito difícil mesmo. É algo que o Palmeiras do Abel... Aliás, não só o Palmeiras do Abel, né? Mas é porque nesse momento o recorte é esse. Não conseguiu fazer, nem contra o Botafogo, nem contra o São Paulo, nem contra o Boca, que foram 2 empates e a eliminação foi nos pênaltis. Isso ainda não aconteceu. E a gente nem falava, em nenhuma dessas ocasiões, a gente falava de 3-0. Mas nenhuma vantagem era desse tamanho. É o desafio mais difícil da era Abel. Né? Isso é um fato. Mas se tem um time que pode ser... Então tem 2 no Brasil que tem essa capacidade, tá? Acho que outros... Eu não consigo ver com esse alcance. Os Palmeiras e Flamengo têm essa capacidade. Eles têm até os jogadores no nível técnico muito alto. Eles têm um entrosamento, um trabalho dos técnicos muito desenvolvido, né? O do Palmeiras de muito tempo. O do Flamengo de menos tempo, mas é um trabalho que também tem um bom desenvolvimento, né? Mas mais importante é o potencial que os jogadores podem apresentar até individualmente, tá? Não só dentro do coletivo, dentro do inserido que eles estão no coletivo bem arrumado, mas também individualmente. Então, eles têm talento para poder fazer isso. Sobre o pacto, eu não estava com vocês aqui na sexta-feira, né? Mas a gente repercutiu isso também no Seleção. Eu acho que é um conflito, e não foi a primeira vez, e já falei isso aqui sobre outros episódios também, envolvendo outros personagens. Cultural. Sim, sim. Porque a pergunta... Mas o pacto é ruim, no português brasileiro também não Mas a pergunta ela foi mal formulada. Mas ninguém entendeu, Mari. O português brasileiro da internet permite esse tipo de expressão. Não, é que o português brasileiro... raiz... Não, uma vez, eu acho que até contei aqui, num restaurante português, né, funcionários portugueses e tal, eu queria uma cadeira emprestada e vi que na mesa ao lado não estavam usando todas. Aí perguntei pro garçom, por gentileza. Se a cadeira estava livre? Não. Eu deveria ter perguntado assim. Não, assim também não ia funcionar. Tem alguém nessa cadeira
Obviamente que não. E aí ele olhou para mim apavorado e falou, a senhora tá vendo alguém? Obviamente que não. Porque o português é extremamente literal. Português de Portugal, raiz, português falado em Portugal. Não, concordo Embora totalmente. eles estejam Todo mundo tem reclamando... história para contar. Sim. Ô, Jô, isso. deixa eu te contar. Eles estão reclamando, isso vem desde a pandemia, por causa do boom digital, especialmente, né? Da invasão de expressões, como eles chamam, brasileiras. Esse português Isso, aqui. até porque, eles estavam reclamando. Eles têm lá, vai acontecer isso aí, não tem jeito, porque eles têm 12 milhões de pessoas lá, nós temos mais de 200 milhões aqui, certo? Há uma diferença considerável. Há uma diferença que, assim, no futuro, não vai existir português de Portugal. No futuro, não estou falando no futuro daqui 3, 4 anos, não. Vai existir o português brasileiro. A manutenção da língua vai ser feita pelo português brasileiro. Mas a língua é viva em qualquer lugar, né? Cada vez menos gente vai falar o português de Portugal e cada vez mais gente vai falar o português brasileiro. Sim, isso é um fato que não tem como mudar. Nós estamos falando de 200 e poucos milhões de pessoas falando de um modo e de 10 milhões cada vez menos, porque lá eles têm um problema populacional também, embora eles não queiram mais ninguém também, só que querem eles que é para acabar mais rápido o país, né? É uma nova tendência, né? Mas vai ter menos pessoas falando português de Portugal. E cada vez mais... Não, quantitativamente já tem. Cada vez mais, ao contrário do que está acontecendo no futebol, que no futebol eles que estão influenciando a gente, né? Porque os técnicos vêm de lá para trabalhar aqui. Então, e aí acabam usando as suas ideias. Durante muito tempo, os nossos técnicos foram para lá e fizeram sucesso lá. Agora, houve uma inversão. Mas, ao contrário, na questão cultural, com o tempo, vai existir uma imposição porque a gente produz mais do que eles. Porque não tem como produzir menos. Não dá para competir. Mari, eu acho que nem foi a questão do literal. É que realmente, na hora da pergunta, João, mas a palavra a palavra tem um impacto forte. Não, tem, mas eu acho que a pergunta foi feita de maneira errada. Tanto é que a gente debateu depois. Eu acho que o que ele quis dizer é que, em outros momentos, o Abel vinha com mantras, né, que impulsionavam um time, funcionava como motivacional. E, no final das contas, ele já tinha dado essa mensagem com a frase que ele voltou a repetir, inclusive, depois do jogo contra o Cruzeiro, falando que os 90 minutos no Allianz... 90 minutos no Allianz é muito tempo. E agora ele veio acredito, numa noite mágica. Tudo isso... E, Joana, essa frase dele, é bom deixar bem claro, né? Eu falei isso no News, que era do Real Madrid, né? Ela é muito usada pelo Real Madrid. Ela é, né? Não é autoral. Na vida, nada se cria, tudo se copia. Ele se inspirou ali no Real Madrid. Se inspirou no Real Madrid, que também é um time que tem viradas fantásticas e tal. Essa frase, realmente, ela é muito usada no contexto do Real Madrid. Agora, ele já outras vezes usou frases, né? Somos um só. De efeito, assim, né? Frases de efeito, assim, para funcionar mesmo como motivacional. Hoje tem uma manifestação da torcida pedindo para o treino ser aberto no Allianz. Isso é uma coisa que o Abel tem feito, principalmente jogos importantes. Ele tem treinado no Allianz no dia anterior aos jogos. Não aconteceu, por exceção, nesse jogo contra o Cruzeiro, mas é uma coisa que tem acontecido. Acontece que um dia antes o estádio já está no controle da Conmebol. Então, acho improvável que o Palmeiras, mesmo que tivesse esse desejo de abrir o treino, a torcida quer estar lá, quer dar o apoio. A gente acabou de citar o Racing, que tem feito isso, foi lá, não assistiu o treino, mas ficou no entorno do estádio fazendo uma grande festa. Tem muito vídeo na internet mostrando isso, mostrando os jogadores curtindo essa festa, esse carinho da torcida. E a torcida do Palmeiras se colocou à disposição para lutar junto e estar presente nesse último treino de preparação. Acho que não vai ser possível, mas está sendo construído um ambiente também de muito apoio da torcida, e vamos lembrar que nem sempre foi assim. E por que o Palmeiras pode acreditar? Não é só uma frase solta do Abel. É claro que a gente coloca esse como o maior desafio do Abel no Palmeiras nesses 5 anos. Né? Você vir de um 3-0 é realmente muito difícil e nunca o Palmeiras precisou ou nunca conseguiu fazer isso. Em fase semifinal, nenhum time conseguiu fazer isso na Libertadores. Mas, com exceção desse jogo contra o Cruzeiro, que foi esse 0-0 que deixa né, o torcedor preocupado, e a gente colocou isso muitas vezes ontem no News, né, analisando como o Palmeiras se comportou em casa, é porque os últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras tem feito muitos gols em casa. Né, muitos jogos em que o Palmeiras marcou 3 ou mais gols. Então, a média vem muito boa.
Mas porque o Palmeiras conseguia chegar nesse ataque com muita facilidade, que é o que não aconteceu contra a LDU fora de casa e não aconteceu contra o Cruzeiro, que é aí que tem um ponto de alerta. As duas posições que estão em aberto, que a gente vai voltar a debater isso amanhã também, o Aníbal Moreno não participou do treino ontem, então ele ainda é uma grande interrogação. Essa é uma posição muito importante, que tem uma indefinição, né, que é o primeiro volante, que é aquele cara meio híbrido também, acaba fechando a linha de zaga, então o Aníbal Moreno era esse cara, ele se machucou, então ele virou uma dúvida. Quem é esse cara? Se o Aníbal Moreno não se recuperar, vai ser o Bruno Fux de novo? Vai ser o Emi Martínez? Quem é esse cara? E a outra dúvida tem a ver também com meia-direita, que ele começou com o Veiga, depois colocou o Maurício, mas ele tem usado muito o Alan no segundo tempo. Será que o Alan ganharia uma vaga? Porque o Alan é esse cara que tem entrado muito bem. Poderia o Alan ganhar essa vaga titular, já que o Palmeiras precisa fazer uma pressão danada nos primeiros minutos de jogo, precisa fazer um gol para tirar um pouco desse peso, desses 3 gols mínimos necessários para levar a partida para os pênaltis. Então, tem essas duas indefinições. E, enfim, é difícil, porque o jogo contra o Cruzeiro não foi um jogo fácil. Assim, acho que colocou uma dúvida muito grande na cabeça da torcida em relação a essa capacidade que o Palmeiras tem, nesse momento, de conseguir fazer 3 ou mais gols. Mas passa, falei isso ontem e vou repetir, passa muito por essa definição desses 2 jogadores. Será que ele consegue propor algo totalmente diferente do que a gente tem visto? Acho difícil. Mas o Veiga não foi esse algo totalmente diferente? Não, porque ele vinha utilizando o Veiga. É diferente que não dá certo também. Seria o Alan. Para mim, se foi um diferente, foi o diferente que não ficou bom. Eu achei... Para mim, totalmente diferente, Mara, é se ele mudasse alguma coisa no esquema ou se ele colocasse o Alan, porque aí o Alan é um elemento diferente. Seria bem diferente. Sabe que eu falei da frase do Abel, né? Aí eu falei que na vida nada... se cria, tudo se copia. Inclusive, essa frase não é minha. Não, isso é do Chacrinha, eu copiei. Né? É do rapaz, ele entendia de televisão ainda, né? Eu copiei, inclusive. Ele entendia de televisão. A gente tem que falar na sexta-feira de 3 gols no mínimo, né? Para a decisão ter ido para os pênaltis. Sem sofrer nenhum. Sem sofrer nenhum. Quando a gente olha lá para frente no Palmeiras, eu acho que temos fora... E aí vale um parêntese. A LDU... Até brincaram comigo que a LDU em francês não é PSG, porque falaram que eu estava falando da LDU como se fosse assim o Real Madrid. Não é isso. Mas também não estamos falando do Bolívar, não estamos falando do Universitário. Quem vai jogar lá sabe que vai enfrentar a altitude. Ponto. Isso, é muito Não é o caso difícil. da LDU. Agora, LDU e São Paulo, no Morumbi, parece que deu LDU. LDU e Botafogo no Newton Santos. No placar deu Botafogo, mas o Botafogo jogou 20 segundos. Aos 14 marcou um gol e acabou. A LDU pressionou pra caramba, podia ter saído também com a vitória do Newton Santos. Jogou bem melhor do que o Botafogo. A altitude influencia muito, mas só faz uma diferença de 3-0 na altitude se você tiver outros 2 fatores. Um adversário com um certo nível, isso tem, e o seu dia... Deu tudo errado para você e tudo certo para ele. Não precisa necessariamente dar tudo certo, mas assim, deu muito errado para você na altitude. Você vai ter um problema mesmo com o adversário mais frágil. Que não é a LDU. Não é a LDU. A LDU é um adversário... A LDU monta bons times a ponto de perturbar os times do futebol brasileiro na altitude e depois fazer a administração de jogos fora de casa já há muito tempo. Então... também não é um time para a gente desprezar. Então, exatamente. Eu acho que os riscos que a LDU poderia oferecer, e isso acabou se confirmando, foram mal calculados. Em português, claro, a LDU foi subestimada. No sentido literal da palavra, tá? Porque muita gente confundiu, falou que desprezou, saltado. Não é isso. Quando você calcula mal os riscos que seu adversário pode te oferecer, você está subestimando seu cálculo. Eu não sei nesse caso se foi subestimado. Eu acho que foi. Seu cálculo foi errado. Eu acho muito difícil a comissão técnica do Abel, sinceramente, subestimar um adversário. O time que o Abel botou em campo contra a LDU, com o Veiga de titular, ele podia ter botado no Flamengo contra o Maracanã? Veja só, ele pode errar... Ele podia ter botado no Maracanã contra o Flamengo. Ele pode errar a escalação, mas não errar a escalação porque vou colocar uns jogadores aqui, esses jogadores... Por exemplo, se ele tivesse poupado o time contra a LDU na altitude, a gente já viu gente na altitude levar time e poupar time. Aí tua chance de perder aumenta muito. Ele não tinha um jogador importante que a gente acabou de falar. Nesse primeiro jogo contra a LDU, lembra que ficou o Emi Martínez
e o Veiga responsáveis por fechar a marcação em determinados jogadores, e isso não funcionou. Isso, mas aí foi um erro. Não é que ele subestimou, vou colocar qualquer jogador aqui... Mas você confiaria ao Veiga essa função? Não, mas assim, foi um erro de avaliação. Até porque não é a dele, né? Então, mas é exatamente isso que eu tô falando. E aí, a minha régua é o jogo anterior, na partida do Maracanã, contra o Flamengo. Conhecendo o Flamengo e brigando ali ponto a ponto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, você pensaria nessa possibilidade? Não, mas esse jogo do Flamengo impactou na escalação do jogo da LDU. Ele passou a pensar na possibilidade do Veiga, porque o que aconteceu contra o Flamengo, no entender dele, não deu certo. E o Aníbal se machuca nesse jogo. Isso, e ele perdeu uma peça, ele pensou na substituição, e aí, então, assim, no jogo contra o Flamengo, ele não faria isso, porque ele tinha todas as peças disponíveis, e a partir do jogo contra o Flamengo, quando ele olhou e falou, opa, isso não funcionou, a solução que eu dei não funcionou, vou buscar outra. Aí ele buscou outra que, no meu entender, era pior do que a solução que ele utilizou no Maracanã. É isso. Mas aí é um erro de avaliação, não é um erro de, vou colocar 3 reservas. Não, calculou errado, mas não é de subestimou. Né? Mas é que subestimar ganhou um sentido que esvaziou o sentido literal da palavra. Não tem problema. Quando você diz que você subestimou, você apenas errou no seu cálculo para menos. Não. Subestimar é você olhar o adversário e achar que ele é inferior, ele é menor do que aquilo que ele é de verdade. E isso é um problema? Foi um erro, não é um... Não foi isso que ele fez. O que ele fez foi buscar uma solução para um problema que ele tinha, deixou de lado a solução que ele usou no jogo contra o Flamengo. Porque ele avaliou que não foi bem. E aí ele escolheu uma outra solução que talvez tenha sido pior do que aquela. Mas ele não fez isso. Mas também porque ele foi obrigado, porque ele perdeu esse jogador. Mas qual desafio te parece mais difícil? Flamengo no Maracanã ou LDU? Em qualquer lugar das galáxias? Eu sei, mas o que eu quero dizer... A gente acha que talvez esteja falando coisas diferentes. Ele não fez isso porque ele achou a LDU mais fraca. Ele fez isso porque o que ele achou do jogo do Palmeiras, aquilo que ele fez contra o Palmeiras não funcionaria. Tá bom, tentou uma ideia nova. Tudo bem. Tudo bem. Talvez... Se ele tivesse falado assim, vou na altitude, e já teve time fazendo isso. E pensa o seguinte, ele tomou 3 gols do Flamengo, tudo bem, é o Flamengo, mas tomou 3 gols do Flamengo e tomou 3 gols da LDU. Agora ele precisa fazer uma partida perfeita defensivamente. Esse é o ponto. Ele não pode tomar gols. Sim, se ele tomar um gol, ele vai criar um problema muito grande. Em qualquer momento do jogo. Não pode. Se ele tomou um gol com 0-0, ele criou um problema muito grande. Não esquece, Alfredo. Se ele tomou um gol com 2-0, ele criou um problema muito grande para o time dele. Não pode. Então você tem que fazer uma partida perfeita defensivamente. Você tem que ter um equilíbrio. Você vai acabar deixando espaço para o contra-ataque da LDU, que é perigoso. Então você precisa ter uma defesa perfeita. E aí, como é que ele monta essa defesa perfeita? Já que as opções que ele testou nos últimos jogos, tudo bem que tem agora o jogo contra o Cruzeiro, mas foi um jogo que o placar seria insuficiente, por exemplo. Você fazer uma partida perfeita, mas o ataque não funcionar. A gente falou aqui dos problemas do Palmeiras apresentados nesse jogo contra o Cruzeiro, que também bloqueou muitas ações ofensivas, soube jogar de forma muito mais inteligente. Não foi uma partida sensacional do Cruzeiro, mas ele foi superior, obviamente, ao Palmeiras e soube marcar, sobretudo o meio-campo do Palmeiras. Tirou as opções do Palmeiras. A gente falava dos lançamentos longos que o Palmeiras foi obrigado a fazer, né? Não funcionou o jogo associativo e tal. Então ele vai precisar equilibrar de uma maneira surreal isso para o jogo de quinta-feira. Ele precisa de uma defesa perfeita e precisa que o ataque volte a funcionar. Então é uma missão muito difícil. E ele, de novo, ele tem testado os jogadores nessa proteção diária. Então, ora é Bruno Fux, ora é o Emi Martinez. Aparentemente, o titular é o Aníbal Moreno, mas a partir do momento que o Aníbal Moreno não treina ontem, a gente fica com aquela pulga atrás. Será que o Aníbal Moreno vai ter? Ele está com uma lesão na panturrilha. Será que ele vai conseguir se recuperar para quinta-feira? Vai ser opção? O que ele vai fazer para ter essa defesa perfeita na quinta-feira? Vai ser o Bruno Fux de novo? Que outro coelho que ele pode tirar da cartola, assim, para... E teve outro ponto, né, muito criticado, e até foi uma substituição que ele fez no intervalo, que ele opta pelo Kelvin, que é um jogador muito mais ofensivo, e aí todas as jogadas de ataque da LDU foram pelo lado esquerdo, né, o lado direito do Palmeiras. E aí uma das opções foi colocar o Giai para estancar essas investidas da LDU, mas ele não pode se dar o luxo também de se preocupar só com a defesa. É uma conta muito difícil. Muito difícil. Essa escalação foi errada e agora, por incrível que pareça, ele tem que manter a escalação da lateral direita. Então, é isso que eu tô falando. Não é um erro comum de Abel. Não, pro jogo da LDU, ele utilizou o Kelvin
e aquele jogo era para utilizar o Giai. Agora, esse jogo é para utilizar o Kelvin, que agora ele precisa sair. Mas aí tem que ficar nessa cobertura aí. Esse jogo é na quinta-feira, falaremos mais amanhã e na própria quinta. Eu quero que você conte pra gente, na reta final do Brasileirão, o São Paulo vai jogar fora de casa. Quantos jogos e por quê? 4. 4. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!